Eu tinha problema de maluquice. Irmão! Jesus! E o que aconteceu agora? O que aconteceu agora? Estou me sentindo normalmente, o coração tremia muito. Irmão, um louco vai falar assim de mais uma vez. Você tem a primeira loucura. Eu já fui parar na Maria Pia. Jesus! Sim. E como é que você chegou aqui? A família que te levou? Sim, a família me dirigiram aqui que aqui tem uma igreja que dá bênção do espiritual. Irmão, esse louco! Jesus curou louco! Jesus! Você agora está se sentindo bem? Sim, estou me sentindo bem. Está me O entendendo coração bem? já não está tremendo muito. Também o coração está Não tremendo. aguentava barulho. Jesus! Irmão, por favor. 3 anos de loucura. Qual é o teu nome completo? Qual é o teu nome completo? Eu chamo João Augusto. Sou natural de Benguela. João Augusto Benguela. Jesus curou. Você parou até no manicômio e tudo. Jesus. Eu já saía do café para correr, que tem aqui no Catrapé, durante uma noite completa. Jesus. Aguenta se lembrar coisas que você fazia na loucura. Outras coisas me lembro, outras coisas não consigo te lembrar. Jesus. Jesus curou o louco. Jesus curou o louco. Jesus curou o louco. Irmã, todos vamos dançar. Jesus curou o louco. Jesus curou o louco. Vamos dançar. Glória ao Senhor Jesus Cristo, pois que Ele estará nos ajudando. O nosso assunto hoje é a ressurreição. Você mesmo que está me assistindo, um dia vai morrer e depois vai ressuscitar. Então passamos na Bíblia para vermos o que a Bíblia diz sobre a ressurreição. Querido, um dia você vai morrer e um dia vai ressuscitar. É um tema interessante. Acompanhe bem na sua tela. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Assim diz a palavra: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Paulo, ao escrever aos Coríntios, o que diz? Assim como a morte vem através de um homem, também a ressurreição vem através de um homem. Hoje não há dúvida, tu e eu acreditamos e cremos que as pessoas quando nascem, morrem. Então, morrem por quê? Através de um homem. E a própria Bíblia disse que as pessoas também vão ressuscitar através do outro homem. Onde é que vimos isso? Leiamos o versículo a seguir. O versículo a seguir diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificado quer dizer que retomar a vida em Cristo. Esse capítulo fala da morte e da ressurreição. Disseram que isso vai acontecer. Alguém disse: eu não acredito nada disso. Talvez você está a dizer isso, ou está a falar mal, talvez do pastor. Esse mas é qual é pastor? Qual coisa que está a falar? Sou mentiroso. Não é assim, querido. A minha pergunta é: você crê na Bíblia? Sim, você tem crido. Agora, se eu demonstrar aquilo que Deus disse na Bíblia, você estará crendo? Eu acredito que sim. Então, voltamos na Bíblia. Em Salmos número 17, deixa-me começar a leitura no versículo 13. Diz assim: levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, pela tua espada dos homens, com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, cujo ventre enche o teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e esses dão os seus sobejos às suas crianças. Viste, irmão? Davi aqui tenta nos dizer que existe pessoa que ele qualifica a pessoa do mundo, cuja porção está somente nessa vida. Davi queria dizer que ele, a porção dele, não era apenas nesta vida. Irmão, ninguém te engane. A vida não somente aqui. A vida não somente aqui. A ressurreição dos mortos é uma coisa real. Você mesmo, um dia vai morrer e um dia vai ressuscitar. Você que está me ouvindo,
Agora você precisa saber como é que será a tua ressurreição. Você não acha isso interessante? Se eu posso morrer, e o pastor ensinou nas lições passadas, lição de ontem, nós vimos que aonde é que vão os mortos? Quando você morrer, vai te acontecer a realidade que você aprendeu na edição passada. E na edição de hoje, estamos a falar agora da ressurreição, sair do lugar dos mortos, aonde é que você estará? E dessa ressurreição que estamos a falar. E vimos mais, no Velho Testamento, Daniel tentou falar ainda um pouquinho sobre a ressurreição. Vamos em Daniel 12, versículo 2. O que Daniel nos disse em versículo 2? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meu Deus! Vê, uns, a Bíblia disse, vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para o desprezo. Irmão, precisa acompanhar até no fim. Afinal de contas, Daniel no Velho Testamento falou disso, que uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para desprezo. A minha pergunta, você já pensou se quando acontecer a tua ressurreição, vai ressuscitar para a vida eterna ou para desprezo eterno? Querido, essa outra parte não deve ser para você. Deus me trouxe aqui para poder te dizer, você precisa ressuscitar para a vida eterna. Pastor, o que eu devo fazer? É o motivo que me trouxe aqui para te ensinar o que deve fazer. Por favor, prepara-se ao encontro com teu Deus. Prepara-te ao encontro com teu Criador. Irmão, o fim de todas as coisas está próximo. Daqui a pouco, daqui a 50 anos, 30 anos, 20 anos, 5 anos, 1 ano, um dia, alguém que está me assistindo será morrendo. E depois virá a ressurreição. E disseram que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outro para o desprezo eterno. Pastor, eu para crer, eu sou povo do Novo Testamento. Eu para crer, eu preciso ver isso no Novo Testamento. Que assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso que a Bíblia diz. Você que tem duvidado, claro que a filosofia grega estragou a muita gente. Só falar estragou quando se compara com a palavra, porque muita coisa da filosofia grega choca muito mais quanto a esse tema da ressurreição e da morte, aonde que vão os mortos, chocam com a palavra de Deus. Mas nas lições passadas eu vos disse, vale a pena estar com Jesus. Pouco importa o que Sócrates disse, pouco importa o que Aristóteles disse, pouco importa o que Platão disse, pouco importa o que os nossos pais na fé, o que Gênio haviam dito. Eu não quero falar até dos nomes deles, mas o que importa, o que Jesus Cristo disse, o que a palavra de Deus disse. Agora, segundo a palavra, nós vimos um grupo de pessoas que era muito mais influenciado pela filosofia também grega, no tempo de Jesus, que eram os saduceus. E o que aconteceu com eles? Um dia esses saduceus vieram discutindo com Jesus sobre a ressurreição dos mortos. O que aconteceu com eles? Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse um irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também tomou e morreu, e nem esse deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram os 7, sem, contudo, ter deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher.
na ressurreição. Pois quando ressuscitar, de qual desses será mulher? Porque os 7 o tiveram por mulheres. Vê, irmão, afinal, essa coisa de dizer que não existe a ressurreição começou há muito tempo. Eles a discutir com Jesus, porque o saduceu, por causa da filosofia grega, e uns também, você também que está me assistindo, talvez por causa daquilo que você aprendeu na filosofia, aquilo que você aprendeu na lógica dos conceitos, aquilo que você aprendeu, talvez, na psicologia, te leva a não acreditar, talvez também na sociologia, te leva a não acreditar que exista lá uma ressurreição dos mortos. Então os saduceus foram junto a Jesus, porque não acreditavam sobre a ressurreição, não acreditavam numa outra vida, fora dessa vida. Ei, querido, existe uma outra vida fora dessa vida, existe uma outra vida, existe, e você precisa se preparar para essa vida, precisa se preparar. Quando eles perguntaram a Jesus, eles pensavam que era uma pergunta muito grande, que Jesus não vai conseguir responder. Lembra-te que eles fizeram essa pergunta? Sabe por quê? Porque Moisés havia lhes dado uma lei e Jesus falava-lhe da ressurreição. Como eu agora que estou a falar da ressurreição, alguém talvez está a zombar-se de mim. Alguém, talvez você é um PhD, você talvez é um professor da faculdade, você talvez, olha esse sonhador, por favor, não me chame ainda de sonhador, volte só na palavra de Deus, e depois, através da informação que terá, faz pesquisa, e você vai chegar na mesma conclusão, que Jesus tem razão. A conclusão que vai chegar, que Jesus tem razão, porque Jesus não pode se comparar com nenhum filósofo, mas essas são as palavras do próprio Jesus. O que Jesus disse? Jesus lhe disse assim, que você está a cair no erro. Estão a cair no erro porque não conhece o poder de Deus. Agora vem a resposta de Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhe, porventura não irás, vós em razão de não saber as escrituras, nem o poder de Deus. Meu Deus, Jesus disse, vocês não estão a acreditar que existe a ressurreição, porque você desconhece duas coisas. Primeiro, você não sabe nada das escrituras. Jesus que está falando. Jesus disse, você não sabe nada das escrituras. E depois Jesus disse, você não sabe nada sobre o poder de Deus. Porque uma pessoa que sabe sobre alguma coisa sobre o poder de Deus, facilmente pode crer que a ressurreição dos mortos é possível. Jesus disse, você não sabe nada sobre as escrituras, não sabe nada. Querido, eu não só estou a falar com quem? Se você tem duvidado, que exista uma outra vida fora dessa vida, saiba que Jesus disse, você está em erro, não sabe nada sobre as escrituras. Não sou eu que está dizendo isso, mas Jesus. Escutem bem, se você está a duvidar, se alguém te ensinou que não existe a ressurreição dos mortos, se alguém te disse que não existe mais outra vida fora dessa vida, não vai existir, então, irmão, você está a errar e você não conhece o poder de Deus. Jesus disse, você não conhece o poder de Deus. O que aconteceu contigo? Eu tinha problema de maluquice. Irmão, Jesus, e o que aconteceu agora? O que aconteceu? Estou me sentindo normalmente, o coração tremia muito. Irmão, um louco não fala assim mais uma vez. Você tinha problema loucura? Sim, já fui parar na Maria Pia. Jesus! Sim. E como é que você chegou aqui? A família que te levou? Sim, a família me dirigiram aqui que aqui tem uma igreja que dá bênção do espiritual. Irmão, esse louco! Jesus curou louco! Jesus! Alguém está aqui que te conheceu? A família que trouxe está onde? Onde está a família? Família está onde? Família que trouxe não pensa que era louco. Você agora está se sentindo bem? Sim, estou me sentindo bem. Está me entendendo bem? O coração já não está tremendo muito. Também o coração está tremendo. Aguentava barulho. Irmão, Aguentava barulho. levanta as mãos no ar. Levanta a mão no ar. Diga, obrigado, Jesus. O maluco ficou curado. Obrigado. 3 anos de loucura. Irmão, eu já vi um maluco de 15 anos, de 10 anos. Outro ver um louco de 3 anos. Jesus. Irmão, por favor. 3 anos de loucura. Estenda a mão. Qual é o teu nome completo? Qual é o teu nome completo?
Eu chamo João Augusto, sou natural de Benguela. João Augusto Benguela. Jesus curou. Você parou até no manicômio e tudo. Jesus. Eu já saía do café para correr, que tem aqui no Catrapiá, durante uma noite completa. Jesus. Aguenta se lembrar coisas que você fazia na loucura. Outras coisas me lembro, outras coisas não consigo te lembrar. Jesus. Jesus curou o louco. Jesus curou o louco. Jesus curou o louco. Irmã, todos vamos dançar. Jesus curou o louco. Jesus curou o louco. Vamos dançar. Glória a Deus nas alturas. Chegou a sua vez de experimentar o poder de Deus. Querido, nós acabamos de ver com esse vídeo como é que Deus curou um louco. Imagine alguém que delirou 2 anos. Essa pessoa, quando estava a falar comigo, disse assim, que ele de nada ficava a correr, olhava atrás, ficava a correr, olhava atrás. E muito conhece esse louco, esse antigo louco, que corria sempre na cidade, corre, 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 olha atrás, corre, 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 olha atrás. Esse louco tinha sido levado às nossas reuniões. A mulher, quando deu conta que o marido enlouqueceu, nos hospitais não conseguiram nada, e ele sempre a ver pessoas, a ver vulto, a correr, a ouvir vozes, e a correr. E a mulher deu conta que nós tínhamos uma reunião de cura. A mulher foi buscar o marido. Amarraram o marido, não sei qual a posição que levaram, porque eu não conheço a família. Eles vieram na reunião e essa multidão toda a ouvir a palavra. O que aconteceu naquele dia? Depois de ele ter ouvido a palavra, o poder de Deus se manifestou naquele lugar. E quando se manifestou, esse homem começou a sentir coisas diferentes nele. De uma só vez, tornou-se lúcido. Deus curou. O que é? Curou o louco. E não só, nós na nossa igreja temos um louco, alguém, um ex-louco, que uma das irmãs da igreja foi, apanhou no lixo, e ele veio com ele num culto de cura, e chegaram lá, e ouviram a palavra, e no fim, o louco ficou curado. Hoje, muitos de nós até na igreja nos esquecemos que essa pessoa era louca. Sabe por quê? Hoje já é pastor de uma das nossas igrejas lá no 11 de novembro. Mas se ele era louco, isso que demonstra o poder de Deus. E a mulher, e lá mais tarde, essa senhora que tinha apanhado, é uma senhora que se dizia que não tinha família nem nada, é uma senhora de idade. Sabe o que esse homem bonito fez? Esse louco bonito fez? Lá mais tarde, para recompensar mesmo a tal senhora, se casou com a senhora. E se casou por amor. Vê, irmão, o que o poder de Deus pode fazer. Jesus agora falando com os saduceus, lhes disse, vocês não conhecem o poder de Deus. Se conhecessem o poder de Deus, não duvidaria sobre a ressurreição. Não conhecem o poder de Deus. E não somente que não conhecem o poder de Deus, vocês não sabem nada sobre as escrituras. Você viu o louco que nos mostraram? Outro dia eu vou chamar o outro louco que hoje é pastor. Era este louco. Comia nas lixeiras e tudo. Mas hoje é pastor na nossa igreja. Lhe levaram naquela posição. A mulher ouviu a palavra. Hoje eu aconselho, irmão, não tenha o hábito de andar atrás do pastor ou atrás da cura, mas vai atrás da palavra que o pastor está a pregar. Porque a palavra é que dá a cura. Porque essa palavra é verdadeira. Essa palavra funciona. Vai atrás da palavra. Existem pessoas, quando vem, eu quero me encontrar com esse pastor, não vem para se encontrar comigo, vem para ouvir a palavra. Porque se ouvir a palavra, eu posso não orar para ti. Eu já vi uma senhora que ia para a cirurgia dos seus filhos em Benguela. Essa senhora não teve contato comigo, só veio na igreja. A igreja estava muito cheia, estava lá só atrás, eu aqui pregando.
E era um domingo, e naquele domingo tinha que sair para pegar o autocarro para ir até Benguela, por causa do tratamento da cirurgia dos filhos, que tinha glaucoma. Sabe o que aconteceu? Só veio no culto e fico, eu não vou conseguir falar com o pastor. Então apanhou o autocarro, foi. E com o autocarro, quando foi, chegaram lá, no dia da cirurgia, os médicos olharam, já não encontramos a glaucoma. Sabe o que aconteceu? Essa senhora não veio atrás de mim. Ele vinha atrás da palavra. E quando alguém vai ao encontro da palavra, essa pessoa não é decepcionada. Porque essas pessoas, logo que vê, eu quero aquele pastor. É por isso muitos ficam confundidos. Chega lá atrás de um pastor, não. Se você quiser ser ajudado na oração através de mim, não me procura a mim, mas procura ouvir a palavra que eu prego. Porque se você ouvir a palavra, antes mesmo de você se encontrar comigo, você pode ser curado. Um senhor, um pastor, tinha hérnia. Então veio falar comigo. E eu comecei a ensinar a palavra. Sabe o que aconteceu? Só ensinando, a hérnia começou a desaparecer. Só ensinando, sem eu falar nada, irmão. Essa palavra cura. Essa palavra liberta. Jesus falou ao céu dos céus que vocês estão a errar porque você não conhece as escrituras. O que deve fazer, tanto para a tua cura, tanto para a tua libertação, você precisa ficar na palavra. Entenda a palavra, compreenda a palavra, leia a palavra. Pastor, eu não sei ler. Vai numa igreja onde é que se ensina a palavra. Hoje tem muitas igrejas que ensinam a palavra. A maioria de todas as igrejas pentecostais ensinam a palavra. As igrejas batistas ensinam a palavra. Tem muitas igrejas, eu não estou aqui para falar das igrejas, mas tem igreja. O que deve fazer é procurar a igreja onde é que se ensina a palavra de Deus. Porque se você entender a palavra, antes do pastor te tocar, você já é curado. Por causa da palavra. Porque o pastor não cura. Eu não curo. Eu não curo ninguém. Quem que cura? É a fé da pessoa depois de ter ouvido a palavra correspondente com o problema que tem. Esses loucos todos, quando vêm na reunião, eles não se encontram comigo. Os familiares deles não se encontram comigo. Fui numa conferência aqui na África, não sei qual país. Havia muita gente, eu orando. Depois eu voltei a morar no país. Só recebi chamada. Um dos pastores para agradecer. Sabe agradecer como disse? Pastor, quando você orou, você voltou. Nós tínhamos no meio da congregação, no meio daquela campanha, um louco que havia feito 10 anos da loucura e ficou curado. E um dia também vi um louco que tinha feito 15 anos da loucura, andava nas matas, 15 anos a ser curado. Mas deixa-me te dizer, não são pessoas que vieram, disse pastor está onde? Vamos internar os loucos. Não, aqui nós não internamos. Os pentecostais não internam doentes. Então, viram a palavra. Então Jesus sabia que o saduceu tinha um problema. O problema dele era que errava, não sabia nada sobre a palavra e não sabia nada sobre o poder de Deus. Então, hoje, se você duvidar da ressurreição dos mortos, sabe por que estás a duvidar? Você não sabe nada sobre o poder de Deus e não sabe nada sobre as escrituras. Irmão, não me leva a mal. Não estou a ser duro para contigo. Só estou a repetir as palavras de Jesus. Jesus disse, olha, se você está me falar disso, porque você não sabe nada sobre o poder de Deus e não sabe nada sobre as escrituras. Porque se soubesse alguma coisa sobre essa palavra, não duvidaria que as pessoas vão ressuscitar. Você mesmo vai ressuscitar. Os cegos vêm. Segura. Os surdos mudos ouvem e falam. Os paralíticos andam. E até as mulheres estéreis conseguem.